encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Brotará da terra e a justiça olhará do céu. Também o Senhor fará o que é bom e a terra dará o seu fruto. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Tocará a trombeta e abrirá passagem para o rei, montado em um animal de carga, e então sobre um cavalo branco. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Levará culpa, cobrirá a falta, afastará toda ameaça, caminharão em suas pisadas. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Misericórdia e verdade se encontrarão, justiça e paz se beijarão. Senhor Jesus, nós te somos gratos pelo seu reino, pela forma como o Senhor nos acolheu e pela forma como o Senhor nos prometeu um reino em que justiça, paz, misericórdia e verdade se encontram e onde a sua justiça dá as mãos à sua misericórdia, um lugar onde a sua verdade dá as mãos à paz e nós podemos viver de maneira plena e completa. Nós te somos gratos por isso, Senhor. Nós somos gratos porque fomos convidados a participar desse reino. Te somos gratos, Senhor, porque nós fomos chamados e capacitados
para viver como se esse reino estivesse manifesto aqui agora, hoje. Nós queremos, Senhor, nos engajar nessa missão e queremos nos comprometer com ela, Senhor, para que possamos fazer diferença no mundo, para que possamos de fato nos reconhecer como sal da terra e luz do mundo e não simplesmente por uma identidade religiosa, Senhor. Opera isso nos nossos corações, fala conosco essa noite e nos alcança para Ti, em nome de Jesus. Amém. Tirar o fone aqui que agora não precisa mais. Bom, essa é uma música minha, inspirada no Salmo 85. Salmo 85 é um salmo. Oi? Diga, Esdras. Dos filhos de Coré, é isso. É um salmo escrito pelos filhos de Coré e o nome da música eu dei esse nome para ela também. Dos filhos de Coré é o nome da música. E é um salmo dos filhos de Coré e é um salmo messiânico, né? Um salmo, para não dizer escatológico, né? O dia em que justiça e paz vão se beijar e a misericórdia e a verdade vão se encontrar, né? Que nós, e eu faço uma brincadeira com o tempo, né? Primeiro eu digo que elas se encontraram e depois eu digo que elas se encontrarão, né? Se beijaram e se beijarão, porque nós temos aí a realidade presente, né? Em que o reino de Deus se manifesta através da sua igreja e a realidade futura em que ele vai se manifestar plenamente, né? Justiça e paz se beijarão e nessa hora o ritmo quebra um pouco, né? Fica um compasso 5 tempos. É um compasso um pouco estranho, nós não estamos acostumados a cantar nele, exatamente para emular essa coisa futura de um reino que a gente de fato não sabe detalhes de como ele será, né? Onde será, onde é o céu, onde nós vamos morar, nós não sabemos, né? Mas nós cremos, né? cremos que este é o plano de Deus para nós e essa realidade futura nos faz nos mover na realidade presente. Vamos lá então para o nosso texto de hoje. A gente segue estudando as bem-aventuranças, né? Então vou fazer uma leitura aqui, Mateus 5, de 1 a 12. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu na encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Então, vamos lá, o Sermão da Montanha é um pedaço grande de 3 capítulos, certo? Esse é o início do Sermão da Montanha, quando Jesus reúne e começa a sua exposição, começa a sua pregação. Esse reino que Cristo proclama no Sermão da Montanha é um reino de contracultura. É um reino em que um conjunto de valores e padrões são apresentados e são apresentados como oposição aos valores e padrões do mundo. Ele vai falar de justiça, influência, piedade, confiança, ambição e conclui com um desafio radical para quem escolhe trilhar o caminho dele. Essa fala é do John Stott. Ele está aqui explicando o propósito e a estrutura geral do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças são uma parcela, uma partícula desse sermão, e é a partícula de introdução desse sermão. Vamos dizer assim,
em texto jornalístico, a gente costuma dizer que existe o lead. O lead é o primeiro parágrafo em que você vai dar uma geral sobre o que vai se tratar o assunto que você vai escrever. E o Sermão da Montanha, ele pode, talvez, as bem-aventuranças são o lead do Sermão da Montanha. São um resumo da ideia geral que o Sermão da Montanha vai apresentar. Certo? Ele vai falar que a verdadeira felicidade vem com o estabelecimento do reino de Deus, e ele coloca em contraponto os valores mundanos e os valores divinos. Ou seja, ele está muito alinhado com tudo que o Sermão da Montanha por completo vai apresentar. E ele faz uma distinção muito clara entre quem é cidadão do reino de Deus e quem é cidadão do império das trevas. Então essas coisas estão muito bem explanadas nas bem-aventuranças, na versão de Mateus, que é a que a gente leu, e a versão de Lucas, que é um pouco mais resumida, mas que ele usa uma outra linguagem. Ele usa uma linguagem de antítese, então ele apresenta uma bem-aventurança e ele fala, mas ai de vocês. E aí fala do contrário. Bem-aventurados os que têm fome, ai dos que têm fartura, e por aí vai. Então é uma outra linguagem apresentando a mesma ideia, o mesmo conceito. Muito bem, hoje o texto que a gente vai falar está lá, especificamente o versículo é Mateus 5,7, que diz, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Primeiro eu quero abordar um aspecto da minha iniciativa, né? Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Eléu ou elemon, né? Misericórdia ou misericordioso, é, segundo o dicionário Strong, né? Ter misericórdia de ajudar alguém aflito ou em busca de auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável ou experimentar misericórdia, também de volta. Utiliza o mesmo termo, tá? Isso me lembra muito, essa ideia de Jesus me lembra muito o que ele vai falar alguns versos adiante, lá em Mateus 7, verso 12, ainda dentro do Sermão da Montanha, ele vai dizer, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Então a ideia que ele está passando aqui, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia, ou alcançarão misericórdia, né, em algumas versões vai dizer isso, ela reflete e espelha exatamente essa ideia. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo o que ensinam a lei e os profetas. Então fazer ao outro o que eu espero que me façam também é o resumo da lei dos profetas. Isso é difícil de encarar, hein? É difícil de ver. Esse ensino, Jesus nos coloca no papel de responsável e não de reativo. Ou seja, eu é que ajo com misericórdia primeiro e depois eu serei retribuído com misericórdia. Perfeito? Então, eu não sou mais o passivo, eu não sou mais o reativo. Ah, mas fulano não me tratou com misericórdia. Azar o dele. É você quem deve tratá-lo com misericórdia e você vai receber misericórdia de volta. Muito bem. Mesmo quando eu não recebo misericórdia, é minha responsabilidade. Essa é uma coisa que eu sempre bato. Ah, mas isso não é minha culpa. Pode não ser sua culpa, mas a responsabilidade é sua. Nós lidamos o tempo inteiro com coisas que não são nossa culpa, mas são nossa responsabilidade. E essa é uma delas. Agir com misericórdia é nossa responsabilidade. Por quê? Porque somos cidadãos do reino. Porque o Sermão da Montanha foi escrito para nós, discípulos de Jesus. Ah, mas o meu vizinho não age com misericórdia. Azar o dele. É muito triste, porque ele é um iníquo. Ele está distante de Deus, né? A nós, discípulos de Jesus, cabe agir com misericórdia. A mutualidade, e isso que Jesus vai dizer aqui, essa é a essência do que ensinam a lei e os profetas, a mutualidade resume toda a proposta do Primeiro Testamento. Você já parou para pensar nisso? Que uns aos outros talvez seja a forma mais simples de resumir toda a ideia do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, como queira chamar, a ideia de que eu faço e eu recebo aquilo que eu faço, né? Essa é o cerne do Primeiro Testamento.
E o resumo dessa ideia que eu apresentei primeiro é que a dívida é do meu próximo. É ele quem está faltando com misericórdia comigo. Mas a iniciativa é minha. Se a gente parasse aqui, já teria muita coisa para a gente lidar. Porque é difícil agir com misericórdia. Especialmente quando não estamos recebendo misericórdia. Mas a gente pode ir além. Existe a questão da minha dívida também. Aqui eu estou falando do meu próximo que está em dívida comigo e eu ajo com misericórdia. Mas e a minha dívida? Como é que ela fica? Oração do Pai Nosso, que vai acontecer alguns versículos adiante, né? Mateus 6, 11 e 12 especificamente, Jesus vai dizer assim: dá-nos hoje o pão para esse dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E depois dos versos 14 e 15 ele vai explicar essa ideia. Ele vai dizer: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Jesus levou essa lógica da misericórdia por misericórdia um degrau acima. Se aquilo que eu faço ao meu próximo é como se eu fizesse a Deus, então aquilo que eu não faço ao meu próximo vai influenciar diretamente aquilo que Deus não fará a mim. Se eu não ajo com misericórdia, eu não posso esperar de Deus misericórdia. Mas eu não posso expressar misericórdia a Deus, então a quem eu expresso? Ao meu próximo. E Deus retribui a misericórdia que eu expresso ao meu próximo. Vamos lá. Eu vou ler a parábola, vocês já conhecem com certeza, que é conhecida como a parábola do credor incompassivo ou a parábola do credor ingrato. Tá? Alguns capítulos para frente também de Mateus, Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino do céu pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. Era assim que se pagava a dívida e era assim que funcionava a escravidão nesse tempo, né? Muito bem. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, o soltou e lhe perdoou a dívida. Assim, sem nada mesmo, de graça. No entanto, quando o servo saiu da presença do seu senhor, foi procurar um outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. A diferença, 60 milhões de moedas para 100 moedas de prata. Agarrou pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. A mesma coisa que ele tinha acabado de fazer, né? O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Mateus 18, do 21 ao 35. Então veja bem, tem 2 níveis de compreensão dessa misericórdia aqui, né? Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Numa primeira compreensão, se eu desejo receber misericórdia do meu próximo,
primeiro eu preciso oferecer misericórdia a ele. A iniciativa é minha, ainda que a dívida seja do meu próximo, tá? Essa é uma linguagem proverbial. O que isso significa? Significa que nem sempre o meu próximo vai responder com misericórdia, tá? Às vezes eu vou agir com misericórdia e o meu próximo vai continuar sem misericórdia nenhuma, né? A linguagem proverbial não é uma regra, não é uma promessa. Se você agir com misericórdia, o seu próximo vai ter misericórdia de você. Porque nós não podemos garantir isso, né? Muitas vezes nós vamos agir com misericórdia e o próximo vai continuar sem nenhuma misericórdia. É uma consciência, é uma consequência, né, da sabedoria popular e não de uma regra cravada em pedra. É uma premissa, uma ideia. Se eu quero receber misericórdia, primeiro eu preciso agir com misericórdia. Muito bem, essa é um nível de compreensão dessa ideia. Porém, existe um nível mais profundo. Se eu espero receber misericórdia de Deus, primeiro eu preciso oferecer misericórdia ao meu próximo. A iniciativa, nesse caso, é de Deus, porque foi Ele quem me perdoou primeiro, certo? Por que é que nós estamos aqui na igreja presente hoje, reunidos, conversando? Porque Deus teve misericórdia de nós, antes de nós fazermos qualquer coisa. Deus teve misericórdia, a iniciativa é dele, certo? E a dívida em jogo não é do meu próximo, é a minha. Então, se no primeiro a iniciativa é minha e a dívida é do meu próximo, aqui a iniciativa é de Deus e a dívida em jogo é a minha. Essa já é uma linguagem jurídica mesmo, tá? A linguagem utilizada por Jesus, inclusive nesse caso do Senhor aqui, é uma linguagem jurídica, não é só um provérbio. Se eu nego misericórdia ao meu próximo, eu não vou receber misericórdia de Deus. Ele foi quem comprou todas as dívidas, tanto as minhas quanto as do meu próximo. E é a ele que nós todos devemos. Então, a misericórdia que eu opero ao meu próximo, certo? Ela vem do próprio Deus. Olha que coisa interessante. Quando eu estendo a mão ao meu próximo, e a gente já falou isso em outros contextos, né? Quando eu estendo a minha mão ao meu próximo em misericórdia, é Deus estendendo a mão em misericórdia. Ele recebe do próprio Deus. Porque quem foi que comprou a dívida que ele tinha comigo? Deus. Todos nós somos devedores a Ele. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E eu quero provocá-los a uma discussão sobre esse assunto. E levando em conta esses dois níveis de compreensão, eu queria saber de vocês quais desafios práticos isso nos impõe. Quais desafios práticos no dia a dia essa compreensão de misericórdia pode nos levar, né? Enfim, fazer uma aplicação disso para a nossa vida cotidiana, né? E aí, vocês fiquem à vontade para comentar, questionar, dizer que está tudo errado, dizer que está tudo certo.